autocuidado, saúde mental e o papel terapêutico dos spas em momentos difíceis da vida, como o enfrentamento de um câncer. Para a gente conversar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a Juliana Silveira, proprietária da NIE Clinic Spa. Inclusive, a nossa capa agora é do mês de julho, com uma entrevista maravilhosa aqui dentro. Para quem ainda não viu, não deixe de ler. Fique conosco que o nosso programa já vai começar. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Ju, bem-vinda ao nosso programa, a nossa capa, então, do mês de julho. Muito obrigada por ter aceito o convite da gente conversar sobre esse assunto tão importante, né? A gente busca trazer aqui no programa da Interativa o assunto de saúde, que é muito importante, e o trabalho que tu desenvolve tá dentro disso, né? Então, muito obrigada por ter aceito vir até aqui conosco. Agradeço pelo convite e sempre é bom estar aqui na Interativa e poder conversar, poder trazer um pouquinho do nosso trabalho, não só o meu, mas de toda a equipe, sempre é uma satisfação. Tá joia. Pra gente começar, conta um pouquinho como que surgiu a ideia da NIE Clinic Spa, né? O que te motivou a criar esse espaço voltado especialmente, né, para pacientes oncológicos, para esse cuidado? Sempre eu quis unir no que eu acredito. Eu acredito muito na ciência e acredito muito no acolhimento, né? Então, a questão muito de como que a gente vai atender, como o olhar nosso para um paciente. Então, unir a ciência e o acolhimento, não cuidar o paciente só com o físico dele, mas o emocional, porque eles estão interligados, o emocional nosso, com tudo o que a gente está passando, com as doenças, com as condições de pele também. Então o spa ele veio também para esse relaxamento, né, da mente principalmente, para a gente se conectar. Então ele é a união, o spa ele veio dessa união do que eu acredito, a união da ciência e do acolhimento. Perfeito, é extremamente necessário, né? Como é que é o dia a dia dos pacientes que frequentam a NIE? Quais são os tratamentos terapêuticos oferecidos para essas mulheres que estão em tratamento? A nossa equipe, ela é dividida, então a gente faz primeiro uma avaliação para a gente olhar para esse paciente, um olhar não só físico, como eu falaste, emocional também, e aí a gente vai direcionar o que esse paciente realmente precisa e vai criar ali. Hoje nós trabalhamos já com espaços já criados, que a gente criou em equipe. Quem me auxiliou em criar esse spa foi a Beatriz Pivetta, uma psicóloga paliativa, e a Prof. Edio também, que foram essenciais para a criação do spa oncológico. Então essa equipe que auxilia em tudo o que a gente precisa, desde o psicológico desse paciente, desde como que nós vamos receber esse paciente na clínica, né, desde a forma da aromaterapia, de quais massagens. A gente também trabalha com a parte de gastronomia, da alimentação desse paciente, não em casa, mas ali dentro da clínica, porque tudo é interligado, né, o que a gente se alimenta, os cheiros que a gente sente, claro. Tudo é conexão. Então tem essa equipe que criou, então, esse spa oncológico para a gente poder atender esse paciente, e aí ali a gente vai direcionar como que esse paciente vai ser atendido. E esse trabalho o câncer, na verdade, né, ele não impacta apenas o corpo, né, o físico, principalmente a mente, as emoções, conforme você mesma falou, né, que tem todo esse lado do psicológico. Na tua visão, qual que é o papel principal do spa para essas mulheres? Como que ele atinge diretamente essas mulheres? Bom, a gente já vê muitos estudos hoje científicos, até teve um recentemente no Albert Einstein, falando sobre uma massoterapeuta que ela conseguiu ótimos resultados em pacientes através da massagem, né? Então, a questão até mesmo do paciente parte circulatória para tratamento intravenoso, os pacientes também, porque quando descobre o câncer, principalmente a mulher, o impacto é muito grande emocional, o estresse, a preocupação de como que vai ser aquela vida, e ter um lugar que tu possa ser acolhida de uma maneira que tu não vai só enxergar
fazer exames, saber qual vai ser o processo do tratamento. Isso é um acolhimento com um olhar que a gente teve para a gente criar tudo isso, para a gente poder realmente acolher essa mulher. Porque a massagem, ela vai auxiliar em todo o processo circulatório, o estresse, a ansiedade, sair daquele mundo que eu sempre já falei em outras entrevistas. A mulher, quando ela descobre o câncer, ela só vive o câncer. E tu poder ter um lugar que tu não vai viver o teu câncer, tu vai viver a tua história, tu vai viver a mulher que tu é, a mãe, a filha, a esposa, a empresária, tu vai poder se sentir novamente que tu está ali viva. Claro. Porque o spa, ele traz isso através da água, do relaxamento, da aromaterapia. Do cuidado. Então, do cuidado, da gente conseguir olhar esse paciente, o emocional dele. A gente tem relatos de pacientes que passaram por nós lá no spa, que elas já falaram para nós: Ju, eu consegui sentir novamente aquela mulher que eu tinha esquecido. Sim. Porque muito a sociedade, ela implica muito na questão: mas você tá com câncer, você não pode cuidar da sua pele agora, você não pode fazer sua unha, você não pode isso, Acaba não pode aquilo. limitando muito essas opções para a mulher se sentir. Exatamente. Então a gente poder acolher a mulher e ela poder se sentir mulher, poder trazer essa força que ela sempre teve, mas que fica escondido um pouquinho por questão de todo o tratamento, é incrível. Então, são estudos científicos que comprovam isso. Como eu falei, a ciência vem em primeiro lugar. E também os resultados que a gente tem das mulheres que vêm falar para nós de como foi importante aquilo ali, de como elas se sentiram novamente mulheres naquele momento delas. É todo um papel da autoestima envolvido, né? Porque essa questão é bem como você falou, a mulher não é o câncer, é um processo, é uma fase, né? Um acontecimento não desejado, mas, né, tá passando por isso e todo esse cuidado com a saúde mental e com a autoestima para poder enfrentar isso, porque senão é só ladeira abaixo, né? A gente se assusta, fica com medo, fica apavorado e, na verdade, trazer esse resgate é o importante para passar por isso. Quanto mais tiver querendo ou não se sentindo melhor, né, cuidando do corpo e da mente, fica mais, não digo mais fácil, mas, né, melhor passar por esse processo dessa forma. Tem algo que eu trago muito comigo, que é a questão de quando o corpo da gente, ele suporta, quando a gente consegue dominar a mente nossa. E pra gente dominar a nossa mente, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber o nosso limite, o que é bom, o que não é bom, né? Porque quando a gente tá passando por momentos difíceis, a gente, às vezes, o emocional é afetado em todas as formas. Com certeza. Né? De todas as maneiras. Mas quando tu consegue, tu sabe quem tu é, tu sabe o que tu tá passando, tu consegue dominar tua mente, fica mais tranquilo, fica mais leve todo esse enfrentamento. Traz um lado muito mais positivo, né? E vocês trabalham com algum acompanhamento psicológico? Como é que é essa questão de meditação, aromaterapia, como você falou? Quais são essas terapias integrativas que ajudam a aliviar a ansiedade, aliviar o medo da paciente? Nós não temos para um acompanhamento na clínica. Hoje a gente trabalha somente mesmo com o spa oncológico, né, que ele é equilibrado e tratado com uma psicóloga, que foi a que criou, mas a gente não tem o acompanhamento, por exemplo, mensal, semanal. Quando tu vai realizar o spa, a gente tem a psicóloga que ela criou, deixou tudo prontinho para essa paciente. Nós da equipe fomos treinados para como que nós vamos atender esse paciente também nesse momento difícil, que eu acho que isso é muito importante para uma equipe ser treinada, né, entender como que a gente vai acolher esse paciente. Então a psicóloga treinou todo o spa oncológico para a gente conseguir dar continuidade quando a gente tiver um paciente oncológico na clínica. É como se dá um presente. Como não tem essa questão do acompanhamento, então é uma situação, por exemplo, um amigo, algum parente, alguma pessoa que você queira indicar para esse trabalho, é como se dar esse presente, como presentear uma pessoa e ter esse momento, né, de que vai ter um acompanhamento não, mas vai ter aquele momento ali com a psicóloga, e além de todos os outros benefícios do spa. Então é um dia de cuidado, assim, ou é, por exemplo, uma semana que acontece, como que funciona? É um dia de cuidado que a gente faz. O que acontece? A gente
quando eu fui abrir a clínica, trabalhar com estética foi muito mais além, porque o meu olhar para a mulher não foi só de detalhes da pele, da gente minimizar uma mancha, da gente minimizar e harmonizar um rosto. Vai muito do olhar dessa paciente, de momentos difíceis também que estão passando. Então, o câncer entra nesses momentos difíceis. Eu sempre falo que a mulher, ela não tem só momento difícil durante uma doença. Ela tem várias fases da mulher, que ela passa por momentos difíceis e ela não sabe o que fazer. Então, a estética que eu falo, ela veio para isso, para a gente poder olhar para esse paciente que não pode, naquele momento, fazer uma estética. Mas a gente pode usar a estética aliada à ciência para cuidar desse paciente. Então, o spa oncológico, ele veio para a gente poder cuidar dessa paciente que não pode, naquele momento, fazer um procedimento, um tratamento, mas a gente pode acolher ela dessa forma. Então, hoje a gente tem tratamento de pele, como eu falei antes, a Prof. Edio, professora aqui da UFSM, que nos auxiliou em todos esses tratamentos, que já vem com muitos estudos científicos, né? Então a gente consegue ali tratar uma pele de uma paciente, a gente consegue através da massagem também, ótimos resultados, o banho. Então sim, é um presente da família que pode estar dando para esse paciente, é um momento também da mulher que ela, eu quero dar uma pausa e eu quero tirar o dia todo para cuidar de mim, para cuidarem de mim da maneira que eu mereço ser cuidada. Então o spa ele veio mais para isso também, não é antes o spa era um luxo, né? Eu vou tirar um spa um dia só meu. Então a gente trouxe esse dia só meu para esses pacientes oncológicos também. Que joia. E podendo repetir isso durante o tratamento, né? Com certeza. Pode sim ser repetido. Muito bom. E aquilo que a gente estava falando dessas mulheres que enfrentam a baixa autoestima por conta de queda de cabelo, as alterações no corpo, na pele, efeitos colaterais, né? E o spa, ele ajuda as mulheres a se reconectarem com a feminilidade, com a identidade delas. Elas podem compartilhar esse momento com outras pacientes, elas podem se encontrar ou é bem individual isso? Então, a gente já fez, até quando a gente fez 2 anos de clínica, a gente fez um encontro na clínica com um projeto que existe aqui em Santa Maria, da UFSM, e a gente reuniu mulheres em tratamento do câncer, para a gente ter um bate-papo, para conhecer a vida delas, para a gente poder fazer elas se conhecerem, porque às vezes as mulheres acham que é só com elas que acontece aquilo, né? Só comigo que isso está acontecendo. Então hoje esses grupos, eles são ótimos, e esses grupos a gente sempre tenta fazer parte deles, para a gente levar um pouquinho da nossa história e ser compartilhada com a história delas também. Claro. Mas hoje a gente pode ser feito, a gente sempre diz que hoje é super interessante o apoio da família. Infelizmente, algumas famílias não têm esse apoio. Às vezes a família sofre muito mais que o próprio paciente. O paciente consegue ter esse enfrentamento maior. Então, sim, hoje a gente tem o spa mãe e filha, que ele é incrível e super se conecta uma com a outra. E poder fazer esse momento pode ser feito também durante o oncológico, né? O spa oncológico, até mesmo para dar aquele suporte a paciente, porque a gente tem pacientes que o emocional tá tão fragilizado por aquele momento, que quando ela tá ali realizando aquele momento dela, que ela se conecta com ela mesmo, que ela lembra que ela pode fazer aquilo ali, que ela não precisa estar só sofrendo, ela chora, ela se emociona. Então sim, é incrível quando ela tem uma pessoa que apoia ela, que está com ela naquele momento, estar também nesse momento de autocuidado com ela. Então a gente tem sim esse momento que pode ser feito com uma amiga, pode ser feito com a neta, com a filha. Maravilhoso, com certeza, até para a pessoa ter essa liberdade, né? Ela tá se sentindo acolhida e cuidada, mas muitas vezes alguma questão de timidez, de se soltar mesmo, né? De poder, bem como você falou, chorar, se emocionar, né? Se entregar para aquele momento e poder contar com uma mão, com um carinho, né? E muitas vezes acho que a pessoa dentro de casa, nesse dia a dia, como tem a questão de famílias que têm uma dificuldade na aceitação, passam por um processo de negação, até para essa paciente poder olhar e dizer, olha, eu tô realmente passando por isso e eu tô tentando ser forte, mas
aqui eu vou desabar, né? Aqui eu vou me reconectar, mas eu preciso dessa ajuda, eu preciso que você entenda que eu tô passando por isso e que é difícil, né? Mas preciso desse acolhimento, preciso que entenda a minha situação para eu também poder enfrentar isso, né? Exatamente. A NI, ela é um lugar que tu pode se abrir, que a gente tá lá pra gente escutar, pra gente acolher, pra te poder sentir quem tu realmente é, o que tu tá passando naquele momento, né? Então a gente consegue ter esse olhar e ao mesmo tempo que a gente olha, a gente consegue acolher esse paciente. Tem uma paciente que foi a nossa primeira paciente que eu nunca mais esqueci, que ela tava, a gente não acompanha o spa diretamente juntas, mas em alguns momentos a gente tá lá, ó, tá precisando de alguma coisa, quer que eu te ajude, né, a sair da banheira, quer que eu te ajude a alcançar alguma coisa, e quer que eu tire uma foto para você mandar para sua família, porque é um momento muito delicado, então a gente fica atenta, mas a gente deixa a pessoa muito à vontade. E aí ela relatou pra gente que ela tava chorando, e aí ela disse assim, eu achei que eu nunca mais ia viver isso aqui. Até eu me emociono. Ai, que lindo, porque a gente lembra disso e realmente é lindo de tu ver uma mulher numa fragilidade daquelas, ela conseguir se conectar, porque as pessoas acham assim, é só um banho, é só uma massagem, mas não é só uma massagem. Nunca é só uma massagem, nunca é só um banho, porque todo o spa, olha só, já chorei. Porque a gente lembra das pacientes, claro, né, da carinha de cada uma, e a gente lembra da história delas. Porque muitas mulheres, elas já vêm de um câncer que a mãe teve, né, que a avó teve, e aí elas sempre relatam, eu não queria passar pela mesma coisa que a minha mãe passou, mas agora eu estou aqui passando por essa situação. Ou eu posso tentar enfrentar isso de uma forma diferente, de uma forma diferente. Hoje tem todas as formas, hoje as terapias vêm com isso, né? Um olhar diferente pro câncer. Que maravilhoso, olha, é de se emocionar mesmo, é totalmente justo. E até era uma das coisas que eu ia te perguntar, assim, é uma das mensagens, dos relatos que mais te emocionou, assim, foi essa primeira paciente, ou tem alguma outra que você gostaria de relatar também, que te deixou uma mensagem, porque eu acho que isso também mostra que o teu propósito, ele tá super funcionando, né? Que é tu enxergar nesses relatos o resultado da tua dedicação, do quanto tu colocou nisso e quis trazer esse bem-estar emocional e físico, muitas vezes, né? Mas delas poderem se sentir vivenciando esse momento, né? Se sentindo mulher. Todos os relatos são sempre lindos, né? Principalmente falando desses momentos. Mas, sim, acredito que essa foi a mais profunda, sim, porque foi uma paciente que ela nunca pôde se cuidar. Era uma paciente que ela nunca tinha feito uma massagem. Era uma paciente que ela ganhou de presente das amigas, né, esse spa. Então, ela nunca tinha vivenciado aquilo ali. Então, ela disse assim, eu nunca imaginei que eu ia vivenciar logo agora. Sim. Né, que é um tratamento muito difícil. Foi um câncer que já estava na 3ª vez retornando. Então, um momento difícil porque tu já teve uma vez, tu conseguiu a 2ª, mas a 3ª, e aí tu não sabe se vai ter a 4ª, e foi um câncer muito agressivo. E era uma mulher que não tinha apoio da família. Então, tudo isso vai construindo pra gente se emocionar muito mais. Claro. Né? Mas, então, também pela questão dela não ter nunca vivido isso, e ela viver nesse momento que ela nunca imaginou que seria o momento que ela ia viver. Que tu imagina, eu vou viver um momento assim quando eu casar, em momentos felizes, né? Agora, durante esse tratamento, eu nunca imaginaria que eu ia estar me sentindo feliz, e muita questão também é o merecimento. Eu não acredito que eu posso merecer isso agora. Eu acho que eu não posso merecer isso agora. A mulher, ela se responsabiliza muito, né? Ela carrega eu acredito que isso seja nosso, né? A gente bate no peito e fala com propriedade, né? Como isso é nosso, da gente querer assumir todas as responsabilidades da casa, do trabalho, dos filhos. E
E geralmente a gente dá conta mesmo, né? Mas eu acho que a questão do spa, todo esse cuidado é justamente para, como você falou, a pessoa ser cuidada. Para de cuidar um pouco, para de se responsabilizar tanto e deixa que a gente te cuida. Se pra gente, né, simplesmente só dar um tempo na nossa agenda e fazer uma massagem, um banho, alguma coisa em situação de uma saúde ok, né, saudável, já é uma coisa extremamente gostosa, tu sair daquele momento e pensar, nossa, eu precisava disso. Imagina pra quem enfrenta e aí se sente nessa pressão de muitas vezes eu preciso estar bem pela minha família, ou eu preciso, não posso demonstrar isso na frente dos meus filhos, eu preciso me manter forte, e às vezes simplesmente não é se deixar levar pelo que tá sentindo e curtir esse momento, né? Exatamente. E dos treinamentos, assim, que a equipe já passou para lidar com esse tipo de público, né? Como é que funcionou essa preparação especial para atender? Foi com a psicóloga paliativa, então a gente entender totalmente o que é o câncer, como que ele funciona, qual é os resultados dele. E também a questão da psicologia, de como que a gente vai não se emocionar com esse paciente, como que a gente vai conduzir esse paciente até o spa, como que a gente vai conseguir acolher ele realmente. Porque muitas vezes as pessoas acolhem de uma maneira que não é a maneira correta, falando da nossa mente, porque geralmente a gente quer abraçar, quer falar em Deus, quer tudo, né, para poder tentar confortar aquela pessoa, e muitas vezes é a maneira errada que vai surgir lá na mente desse paciente, que ele vai se sabotar e vai dizer, eu preciso agora vencer, porque todo mundo tá esperando. Todo mundo tá esperando isso de mim. Então eu não posso perder pro câncer, não posso. Então esse treinamento vem muito pra gente saber a maneira correta de acolher cada paciente. Porque lá na clínica a gente tem muito essa questão, cada mulher ela tem uma história. Sim. Então, como cada uma tem uma história, cada uma enfrenta ela de maneiras diferentes. Então, de que maneira que a gente vai acolher essa paciente assim? De que maneira essa paciente que chegou desta forma, a gente vai conseguir acolher e vai ter resultados com essa paciente? No sentido, ela vai realmente ter bons resultados? Realmente ela vai conseguir sair daqui feliz? Ela vai conseguir aproveitar esse spa? A gente vai conseguir com que a mente dela relaxe, com que ela se sinta à vontade. Então, teve esse treinamento para a gente conseguir entender também a mente do paciente e também o câncer, como é que funciona o câncer em cada paciente. Claro. Até por essa questão das crenças, né? Como tu falou, às vezes a gente pensa em falar em Deus e você vai pegar uma pessoa que não acredita, não tem, né? Tá vivenciando isso da sua forma, tá compreendendo da sua forma, já se sinta meio acuado, né? Tipo, mas não é bem isso que eu vim procurar aqui, né? Então, por isso, todo o cuidado. Que geralmente as pessoas têm isso. Na negação, principalmente do câncer, Deus, né? Acabou, não. Como é que ele deixou acontecer? Que Deus é esse que me deixou isso acontecer comigo, né? Exatamente. Então, a gente tem que saber de que maneira que a gente vai conseguir acolher esse paciente para que ele não quero mais. Porque isso tem muito, durante o tratamento do câncer, esse paciente, até para o tratamento. Não, eu não quero. Não deu certo uma vez. Não vou fazer. Ele não entende isso. A mente da pessoa que já tá ali vivendo, ele só vive aquilo ali. Então, uma coisinha pequenininha que tu faça, ele volta para trás e não quer mais nada. Então, a gente tem que ter todo esse entendimento pra gente conseguir realmente acolher da forma que ele precisa. Com certeza. E como que você enxerga o futuro dessa estética de forma tão especial, tão cuidadosa no contexto da saúde integrativa, para quem no apoio desses pacientes com câncer? A estética e a ciência, a saúde, elas estão se aproximando cada vez mais, né? A gente vê em tudo hoje, na mídia, em estudos, como que está se aproximando tanto a estética e a saúde, porque antes era só estética, então a gente só estudava e trabalhava a estética da pessoa. E hoje a gente vê a importância dessa estética integrativa, da gente trabalhar a saúde do paciente e aquilo que a gente enxerga, que eu sempre falo, a casquinha que a gente enxerga aqui, a gente trata por último.
o que a gente trata primeiro é uma saúde, é o emocional, é a mente equilibrada, para depois a gente tratar a casquinha que a gente enxerga aqui fora. Nossa, é isso mesmo. E pra gente finalizar, qual a mensagem que você deixa pra quem tá passando por esse momento difícil e se sentindo frágil, sem força, sem autoestima, e até pra buscar o spa, né? Pra indicar, né, de uma forma, a mensagem que você busca deixar para as pacientes e para quem tá nos assistindo também. Bom, a tua história, ela é linda, cada uma tem a sua história, e existem lugares que vão saber lhe acolher, vão saber como está te ajudando nesses momentos difíceis. E se vocês quiserem, a Ni vai estar sempre de portas abertas para receber você, para tirar dúvidas de vocês. Mas hoje é muito bom que a ciência, eles estão trabalhando mais a questão emocional, estão cuidando mais esse emocional do paciente, não tanto diretamente no tratamento, mas porque tudo é interligado, né? Então, a gente poder cuidar desse paciente não só no físico, mas o emocional, ele está muito mais importante do que o que a gente enxerga, mas o que está lá dentro. Então, a Ni vai estar sempre de portas abertas para acolher e cuidar de quem está passando por esses momentos difíceis, sim. Com certeza. Então, falo novamente aqui, a Juliana foi a nossa capa de julho. Na entrevista também tem as fotos que a gente tirou com ela, as fotos lindas. Tem inclusive um espaço lá dentro, né? A recepção da Ni é linda, se sente realmente acolhido. E não deixem de ler a matéria, não deixem de pesquisar também nas redes sociais da Ju, da Ni. E agradecemos muito aqui em nome da Revista Interativa. É muito importante esses espaços, vida longa para a Ni, para que vocês continuem acolhendo, cuidando, tratando essas pacientes cada vez melhor, para que as pessoas consigam passar por isso, se sentir mulher, se sentir conectada. É primordial. Então, muito obrigada, Ju. Volte sempre aqui no programa. Obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Lab Med, 60 anos em sintonia com a vida.